princípio da oralidade. Então, o princípio da oralidade é a regra no sistema probatório. Em matéria de prova, a regra é a oralidade. É claro que o processo penal como um todo, ele não é totalmente oral, não é isso? O processo penal como um todo está cheio de atos escritos, né? A denúncia, recursos, não é isso? Está cheio de atos escritos. Muito bem, mas em matéria de prova vigora o princípio da oralidade, é a regra no processo penal, seja procedimento comum, seja júri, seja procedimento sumaríssimo do GCRIM. No processo penal, a regra é a oralidade, significa que as provas são colhidas oralmente. Bom, esse princípio da oralidade, ou melhor, deste princípio da oralidade, decorrem 4 princípios. Alguns chamam de subprincípios, né? Mas vamos colocar, decorrem 4 princípios. Princípio da concentração, princípio do imediatismo, concentração, imediatismo, princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias e o princípio da identidade física do juiz. Ok? Então vamos lá. Princípio da concentração. Parágrafo 1º do artigo 401 do Código de Processo Penal. Princípio da concentração, que é aquilo que está junto, né? Concentração, as provas devem ser colhidas numa só audiência. E caso não seja possível, em audiências próximas. Significa isso, as provas devem ser colhidas numa única audiência. E caso não seja possível, em audiências próximas, designadas aí num espaço temporal curto. Ok? Princípio do imediatismo. Princípio do imediatismo. O juiz deve colher diretamente as provas na presença das partes. Ok? Então, as provas devem ser colhidas pelo juiz diretamente. O juiz deve ter contato físico ali com as provas, portanto. O juiz deve colher as provas diretamente na presença das partes. Pode ser a presença física das partes ou por videoconferência também, né? Às vezes as partes estão presentes, mas por videoconferência. Princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias são as prolatadas pelo juiz antes da sentença. As decisões que o juiz prolata antes da sentença são as decisões interlocutórias. Estas decisões interlocutórias, elas, em regra, são irrecorríveis, salvo aquele rol do artigo 581 do Código de Processo Penal que prevê o recurso em sentido estrito, não é isso? Mas, em regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Então, quando o juiz prolata uma decisão interlocutória, não tem como recorrer especificamente dessa decisão. Então, salvo nas hipóteses do 581. Bom, o que pode ser feito, então, para impugnar essas decisões interlocutórias? Bom, o meio mais comum para impugnar é em preliminar de apelação. Então, lá na frente, quando o juiz prolatar a sentença, a parte pode apelar e alega em preliminar de apelação a nulidade daquela decisão lá. Ok? Então, o meio comum é em preliminar de apelação. Agora, se a decisão interlocutória for manifestamente ilegal, uma decisão interlocutória teratológica, manifestamente ilegal, nesse caso, é cabível o habeas corpus ou o mandado de segurança. Se houver risco de cerceamento do direito de liberdade, habeas corpus. Se não houver o risco, o mandado de segurança. Então, decisões interlocutórias manifestamente ilegais, que põem em risco o direito de liberdade, habeas corpus. Se não colocar em risco, o mandado de segurança. Princípio da identidade física do juiz. A sentença, ela deve ser proferida pelo juiz que presidiu a instrução. Então, a sentença deve ser proferida pelo juiz que presidiu a instrução. Artigo 399 do Código de Processo Penal. Esse artigo foi incluído em 2008 pela Lei 11.719 de 2008.
Então, o princípio da identidade física, então, significa o juiz que presidiu a instrução, que ouviu as testemunhas, é este juiz que deve também prolatar a sentença. Então, o Código de Processo Penal, então, adota o princípio da identidade física. Vale lembrar, é um princípio legal. Este princípio não consta na Constituição Federal, nem na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ele não consta em nenhum tratado, é um princípio legal. Esse princípio não é adotado no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil anterior adotava, o atual não adota mais o princípio da identidade física. Agora, no processo penal, se adota o princípio da identidade física do juiz, ok? Agora, não é um princípio absoluto, é um princípio que comporta exceções. Embora a lei não preveja as exceções, mas comporta as exceções baseadas em bom senso, em lógica. Então, quais são as exceções? Primeiro aí, se o juiz afastado por qualquer motivo. Então, o juiz está doente, por ele está afastado por qualquer motivo. Daí ele não vai poder sentenciar. Ou o juiz, segunda situação, o juiz promovido. Terceiro, o juiz aposentado. Então, essas três situações, essas três exceções não estão na lei, não é isso? Juiz afastado por qualquer motivo, juiz aposentado, juiz promovido. Ele colheu a prova, mas ele não vai poder julgar, evidentemente. Ok? Essas exceções são listadas aí pela doutrina, são aceitas pela doutrina. Bom, nesse caso, um outro juiz vai julgar, sem que haja nulidade do processo. Ok? Aliás, o antigo Código de Processo Civil previa essas exceções, né? O antigo Código previa o princípio da identidade física do juiz e admitia as exceções nessas três hipóteses aí. E no processo penal, a doutrina continua citando essas três situações. Embora não se possa nem fazer mais analogia, né? Porque o Código de Processo Civil anterior foi revogado, né? Não dá para fazer analogia. Então é uma questão de lógica, é uma questão de bom senso, de interpretação. Outra exceção também é o interrogatório por carta precatória, artigo 400 do Código de Processo Penal. O réu vai ser interrogado por um outro juiz e não por aquele que vai julgá-lo. Uma outra exceção são os magistrados instrutores. Magistrados instrutores nos processos de competência originária do STF e do STJ. Os magistrados instrutores nos processos de competência originária do STF e do STJ. Esses magistrados instrutores são juízes e desembargadores convocados para auxiliarem lá no STF ou no STJ. Eles vão ouvir as testemunhas, eles não vão julgar, mas eles vão ouvir as testemunhas. Ok? Vão interrogar o réu. Então, uma exceção à identidade física. Está no artigo 3º, inciso 3º da Lei 8.038, artigo 3º, inciso 3º da Lei 8.038 de 90. Ok?